Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo especial da cobertura do Oscar 2024 aqui no canal. Hoje, categoria de melhor filme, cenário pós-indicações, e vamos discutir sobre o que vem sendo tão debatido, especialmente nos círculos de cinema, que é o seguinte: estamos vivendo para Oscar de melhor filme a temporada mais previsível dos últimos anos, dado o favoritismo de Oppenheimer. Então eu quero atualizar campanhas, falar sobre situações e falar também sobre essa lista tão repercutida de 10 indicados que se alinha à lista do Sindicato dos Produtores. Eu lembro que nós temos na seleção para melhor filme um método diferente, que é o método preferencial. Cada votante faz o ranking de 1 a 10, em que a academia diz que busca por um filme consenso. Oppenheimer, sim, ele é o grande favorito. Eu penso que Oppenheimer tem um caminho para a vitória, que é um caminho muito forte, e é a minha aposta para melhor filme, para melhor diretor. Deve ganhar ator coadjuvante, uma disputa excelente também para vencer o melhor ator com Cillian Murphy, apesar do Paul Giamatti tá conquistando cada vez mais espaço. Só que aí, uma coisa é lidar com favoritismo, a outra coisa é você falar, por exemplo, que a Apple vai abandonar Assassinos ao Lado das Flores, e não vai fazer isso. Bom, dessa lista de 10 indicados, dá para falar que alguns filmes ficam com a indicação já como um grande diferencial. Zona de Interesse, o meu favorito da temporada passada, tem todo um tratamento sobre um tema que é visto por muitos como um tema tabu para o cinema, e na forma como o Jonathan Glazer acaba abordando, pode entrar muito naquela dinâmica do ame ou odeie. Então a repercussão de Zona de Interesse, como eu vinha falando desde o Festival de Toronto, não é uma repercussão só de aclamação, é uma repercussão que tem em conta alguns questionamentos sobre a abordagem do Glazer. Vidas Passadas, tão celebrado na metade do ano passado com seu lançamento, consegue uma prestigiada indicação, mas é um filme também que perde força para outras categorias, apesar de ter feito campanha durante toda aquela jornada também dos sindicatos. Um outro longa que eu coloco para debate é Os Rejeitados, em que a gente tem um filme do Alexander Payne que não consegue a prestigiada indicação para melhor direção, apesar de ter conseguido uma indicação para montagem, por exemplo, e de ter uma disputa excelente para a categoria de melhor roteiro original. Então acredito que, apesar de Os Rejeitados entrar naquele filme que poderia ser o consenso da temporada, a falta de indicação para direção ela é bem importante. Maestro, que é o filme do Bradley Cooper, foi prestigiado com muitas indicações, o BAFTA adorou Maestro, por exemplo. No Oscar faltou a tão sonhada indicação que o Bradley Cooper queria, para melhor direção também, assim como falta para Greta Gerwig em Barbie. Ficção americana entra muito naquela dinâmica de uma possível surpresa para a categoria de melhor roteiro adaptado, e contando também, quem sabe, com o Jeffrey Wright. Dito isso, eu quero falar sobre 4 casos a partir de agora. Vou começar com o caso de Anatomia de uma Queda, Pobres Criaturas, e aí dar uma atenção especial para Oppenheimer e Assassinos ao Lado das Flores. Vamos lá. Pobres Criaturas, filme do Yorgos Lanthimos, principal candidato da Searchlight na temporada de premiações. Tem gente que culpa a Searchlight por ter deixado de lado All of Us Strangers, Todos Nós Desconhecidos, que tem um reconhecimento maior justamente nas premiações independentes. Pobres Criaturas é um filme que ele também tem uma abordagem, até levando em conta o livro base, que ela é controversa. O livro do All-Star Grey, ele não foi adaptado, não é à toa que ele não foi adaptado nos anos 90, anos 2000, era um filme que os estúdios consideravam o próprio tratamento difícil. O filme faz muito sucesso na jornada de festivais e ele consegue depois também uma repercussão interessante no seu lançamento, apesar de não conseguir uma bilheteria extraordinária. É um filme que ele poderia entrar com certeza ali numa briga para Oscar de melhor filme, só que aí vem a questão do método preferencial. Eu acredito que Oppenheimer se mostra numa situação muito mais forte do que Pobres Criaturas. E Pobres Criaturas é um longa que ele com certeza pode entrar numa disputa para melhor roteiro adaptado, e aqui eu não estou discutindo outras categorias técnicas, roteiro adaptado e a Emma Stone para melhor atriz. Anatomia de uma Queda é um filme que tem um prestígio enorme pelas indicações que ele consegue, não só roteiro, mas também direção para Justine Triet, que é maravilhoso. O filme consegue indicação para montagem. A França jogou fora um Oscar, e eu já fiz essa repercussão, vou deixar o vídeo também como recomendação para quem ainda não assistiu. O que eu coloco de Anatomia de uma Queda como muito importante é que
Um ponto de vista que poderia ser abordado, que eu não consigo comprar, mas enfim, é que Anatomia de uma Queda poderia receber uma atenção especial de toda essa ala internacional que está entrando na academia nos últimos 3 anos, e essa ala internacional fortalecer o filme. Aí eu considero válida a questão de uma possível vitória em roteiro original. Eu considero que é válido pensar que, quem sabe, uma divisão nos votos de melhor atriz para Lily Gladstone e Emma Stone poderia gerar também um efeito surpresa da Sandra Hüller, pensando, apesar de que a Sandra Hüller tem uma das grandes atuações do ano. Eu não consigo ver a Anatomia de uma Queda se aproveitando no método preferencial, algo que seria histórico, por sinal. Eu consigo ver Oppenheimer muito fortalecido. E colocando aqui no site de campanha de Oppenheimer, para quem gosta de ver material de campanha e tal, esse é o momento, porque não existem muitos eventos presenciais a partir de agora, por conta da limitação que a academia impõe para a fase 2, para não gerar aquela coisa do tipo, Oppenheimer tem evento todo dia, Anatomia de uma Queda tem um evento, Zona de Interesse tem um evento só. Então existe uma limitação no número de sessões que podem ser feitas. Mas as distribuidoras investem muito no material suplementar, tanto na plataforma específica da academia, como no material suplementar que você pode entrar no site de campanha de um estúdio, e isso está aberto para todo mundo. Então tem muitas conversas, tem o papo do Nolan com os Daniels no Sindicato dos Diretores, e eu vejo Oppenheimer hoje como esse franco favorito. Oppenheimer como filme a ser batido em várias categorias, tanto é que é o mais prestigiado. Se não tivesse toda, e eu falei isso no vídeo de repercussão, né? Se não tivesse toda aquela polêmica do Nolan e do uso de efeitos em Oppenheimer teria 14 indicações para o Oscar. Então, eu acredito que aquele discurso, aquele ruído que aconteceu no meio da temporada, especialmente, não foi bom para Oppenheimer. Ele não é valorizado numa categoria que poderia ser tranquilamente indicado para efeitos. Eu não tenho dúvida disso, até porque Napoleão é indicado e tem uma abordagem muito parecida com a de Oppenheimer nesse sentido. Mas eu vejo Oppenheimer como esse filme que ele traz todo um debate político muito forte, traz toda uma discussão que é uma discussão impactante sobre Segunda Guerra Mundial, Projeto Manhattan, bomba atômica, figura do J. Robert Oppenheimer e todo o cenário pós-Segunda Guerra Mundial, com revisão a partir da administração do Truman e também no Congresso o macartismo, em que o próprio Oppenheimer se torna um vilão. Então é um tipo de filme que ele tem uma temática que tradicionalmente a academia gosta. Por que eu falo tradicionalmente? Porque a academia atual ela é diferente daquela academia de 10 anos atrás, de 7 anos atrás. É uma academia com muitos membros internacionais, muitos membros fora desse circuito Estados Unidos, Reino Unido. Então Oppenheimer hoje é o grande favorito, e sim, eu vejo um favoritismo como poucas vezes visto desde a era do voto pelo método preferencial para Oppenheimer. Ele parece fechar com toda a checklist do que um vencedor do Oscar de melhor filme precisa ter. É, então, certo que Oppenheimer vai vencer melhor filme? Isso você nunca pode falar, né? Agora, no contexto atual, por tudo que ocorreu na temporada, cogitar uma derrota de Oppenheimer seria extremamente inusitado, na minha opinião, e uma possível derrota de Oppenheimer no Oscar significaria automaticamente a maior surpresa desde a implementação do método preferencial, na minha visão. Eu começo a pensar em todas as outras possibilidades e simplesmente não bate. Oppenheimer parece que se torna esse ultra favorito já para filme e direção. E aí você pode perguntar, Dali, e qual é a situação de Assassinos da Lua das Flores? Porque a Apple já venceu um Oscar com Coura no Ritmo do Coração, e eu vi um comentário que é bem interessante. Se a Apple soube fazer campanha para No Ritmo do Coração, como é que a Apple não saberia fazer campanha para um filme do Martin Scorsese? E para quem gosta de Assassinos da Lua das Flores e gosta do Scorsese, eu posso dizer o seguinte, falta de campanha não vai ser o problema. Na fase 2 de votação, eu postei no meu Twitter, inclusive, a Apple vem com uma nova estratégia muito parecida àquela estratégia, né, de trazer um slogan que aconteceu no Ritmo do Coração, que era Impossível Não Amar, e para Assassinos da Lua das Flores o slogan é o seguinte, o filme mais importante que o Scorsese já fez. Esse é o slogan e a Apple está dando muita atenção, especialmente para a categoria de melhor atriz. É possível cogitar essa vitória para melhor filme?
vou falar a verdade para vocês, no cenário atual eu não consigo imaginar. Apesar de que no começo da temporada eu via Oppenheimer ou Assassinos à Lua das Flores, o favoritismo de Oppenheimer é tão grande, mas tão grande que já cogitar uma vitória de Assassinos à Lua das Flores eu considero uma surpresa. Não, e eu não estou falando aqui por qualidade do filme, nada disso, mas é por conta dos precursores e por conta do status de favoritismo do Nolan para a direção e de Oppenheimer para melhor filme. Agora, fato é, a Apple não vai deixar barato, porque ela tem no catálogo um filme do Scorsese. E eu concordo que se a Apple conseguiu fazer uma grande campanha na fase 2 para no ritmo do coração virar o jogo contra Ataque dos Cães e se tornar vencedor, por que não poderia fazer isso com Scorsese? Tem uma grande diferença dentre esses dois cenários para quem quer fazer esse tipo de comparação. Na época de Ataque dos Cães, o filme ele sofreu uma série de críticas contra a abordagem da Jane Campion, vocês devem se lembrar disso, contra aquela questão da desconstrução do cowboy, que era dito. A Jane Campion, na semana de votação do Oscar, disse que ela não queria participar de eventos para ter que rebater acusações infundadas e tal, mas existia uma campanha contra Ataque dos Cães. E então tem essa campanha contra Ataque dos Cães junto de uma campanha de fortalecimento de No Ritmo do Coração. Nesse cenário, eu não consigo ver, talvez seja criado algum discurso contra Oppenheimer, mas eu não consigo ver um discurso contra Oppenheimer. Na temporada passada, até na bolha das redes sociais, foi criado um discurso contra tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que não se aplica para as votações, por exemplo, quando o filme ele conquista tudo que poderia conquistar. E eu não vejo nada parecido com Oppenheimer nessa temporada. Oppenheimer ele se consolida como esse consenso. Pode ser que o mês de fevereiro traga novidades? Pode ser, mas o cenário atual é o seguinte: Oppenheimer franco favorito e a Apple tentando viabilizar ainda Scorsese como uma outra opção, colocando que é o filme mais importante que o Scorsese já fez na sua carreira. É uma frase forte, é uma frase contundente. A Variety, pós-indicações ao Oscar, tinha como capa Assassinos à Lua das Flores, então a Apple definitivamente não quer que esse filme do Scorsese se torne o que foi Irlandês para a Netflix, de grande investimento, indicações ao Oscar, só que não consegue prêmios para o Oscar. O plano da Apple é diferente e eu vou atualizando mais aqui também no canal nessa cobertura, em breve para falar das categorias de atuação e o cenário, né, que é um cenário pré-SEG de uma disputa bem interessante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!